E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre a fé, sobre os estágios da fé, sobre as crises da fé. Vem comigo! No vídeo da semana passada, eu falei um pouco sobre o estágio 0 da fé, até 3 anos de idade, segundo a teoria, a perspectiva de James Fowler. Esse psicólogo americano nos dá umas dicas bem interessantes para o nosso trabalho de catequese. Se você é catequista, se você puder, dá um Google, aprenda um pouco mais sobre essa questão dos estágios da fé. Fowler é bem interessante para o nosso trabalho. Bom, hoje nós vamos ver sobre o estágio 1, tá? Que vai dos 3 aos 7 anos, mais ou menos. Ele coincide com a aquisição da linguagem e ela que faz passar do estágio 0 ao estágio 1. O estágio 1 é um estágio fértil de imaginação, de história, porque vem com a linguagem. Então a criança aprende a fé nesse estágio a partir de narrativa, de histórias contadas que têm um fundo moral, que dizem algo para a criança. Então, histórias sempre de forma concreta, de forma lúdica. Isso é muito importante para a criança nesse estágio. A criança nessa fase só aprende imaginando e brincando. Assim, contar história é uma atividade bem prazerosa para a criança nessa fase, especialmente se ela vier dos seus pais, porque esse é um momento de partilhar carinho, de partilhar atenção com quem ela ama. Então, uma dica para os pais, para as mães, para os avós, os avós, os que são católicos. Contem história para as crianças nessa fase. Aproveita para contar. A Bíblia está cheia de história que pode ser adaptada, pode ser simplificada. As editoras católicas estão cheias de livros para essa idade. A criança ainda não sabe ler e escrever, mas está cheio de livro que pode ser adaptado. Essa é uma boa fase, uma boa catequese básica. Quando você escutar alguém dizendo, por exemplo, que a fé vem do berço, né? Já ouviu essa história? Que ela é transmitida no colo, é isso que isso quer dizer. Eu trabalho agora na França, por exemplo, no Santuário de São João Maria Vianney. Fui enviado como missionário aqui, como missionário da misericórdia, fui enviado pelo Papa Francisco para trabalhar aqui. A França tem muitos problemas de clero, de catolicismo e tal. Agora, eu lendo, aprendendo mais sobre São João Maria Vianney, que é um grande santo, quando ele era pequeno, com acho que 4, 5 anos, ele ganhou da sua mãe uma pequena estatuazinha de Nossa Senhora. E a sua mãe tinha o costume de rezar com os filhos antes de dormir e de contar histórias para ele. Contar a história dos santos e tal. E São João Maria Vianney ficou tão apegado a essa pequena imagem que ele levava, não desgrudava dela, levava ela para todo lugar e brincava com ela. Foi assim que, imaginando, brincando com a imagem de Nossa Senhora, ele foi entrando cada vez mais no mundo da fé. A imagem, que depois ele perdeu, fez às vezes de um brinquedo de hoje, como um boneco, pequeno boneco que você dá para a criança brincar. As crianças de hoje, elas brincam, elas usam muito a imaginação para brincar com jogos, com bonecos, com bonecas, tanto faz. Mas esses bonecos, essas bonecas, eles não falam nada de religião para uma criança, por exemplo. É preciso que, se você quiser que a piedade entre na vida de uma criança, que nessa idade você possa usar a imaginação dela e brincando e transmitindo os valores da fé. Use história de santo, presenteie a criança com imagem, com anjinho, com imagem de Jesus, de Maria, que ela possa carregar de um lado para outro, imagem de São José, sei lá. É preciso que a gente possa adaptar as histórias da Bíblia para as crianças nessa fase. Esse será um bom incentivo afetivo, né? Um bom tempo de partilha com a criança, seu com a criança, da criança com você. Um tempo que vai fazer ela descobrir a fé, ela amar a fé. Amar a fé do seu jeito, da forma bem emotiva, mas de uma forma positiva. São João Maria Vianney, por exemplo, se referindo a essa fase da vida dele, da sua infância, bem pequeno, ele dizia assim que Nossa Senhora é o meu primeiro amor desde que eu me conheço por gente. Desde que eu me conheço por gente. Ele dizia, São João Maria Vianney, grande santo que aprendeu no colo, no berço. Outra dica que você pode fazer nessa fase é levar a criança, por exemplo, pequena, para entrar na igreja vazia. E aí você vai mostrando, você vai contando as histórias dos vitrais, da pia batismal, onde ela foi batismada, né, a história dos santos e tal. E aí isso vai apontar a fé para a criança, vai estimular a imaginação da criança. E ela vai gostar daquele lugar. Assim,
Quando você levar essa criança, por exemplo, para um batizado, para uma missa, para um casamento, tá? Ela não vai ficar dando showzinho, correndo de um lado para outro, não sei o que lá, porque ela já conhece aquele ambiente. Ela gosta daquele ambiente. Então, ela já se familiarizou com aquele ambiente da igreja. Uma criança que vai a primeira vez para uma igreja, não sabe o que é aquilo, parece um palco, ela não sabe o que fazer naquele ambiente grande. Agora, uma criança que já foi familiarizada, que contou as histórias, que mostrou que ela foi batizada nessa pia e tal, é outra coisa. Se você quiser, por exemplo, depois desse passeio, acaba com um sorvete, com um doce, comido junto. Essa é a melhor forma de você ensinar a fé de forma positiva para essa criança. Uma forma afetiva, de uma forma imaginativa, de você semear a fé. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho uma amiga, uma paroquiana, que um dia me disse assim: padre, nós somos 4 irmãos. Os 2 irmãos mais velhos, eu e o meu outro irmão, o meu pai tinha o costume de levar a gente para missa no domingo, né? E depois tomar um sorvete ou comer um bombom junto. Depois, quando chegaram os 2 últimos irmãos, ele não conseguiu mais fazer isso por bastante coisa. Na verdade, eu e o meu irmão até hoje somos católicos. Os 2 outros irmãos meus mais novos perderam a fé. Não tiveram aquela ligação afetiva. Interessante essa história. Olha, a criança vai sair dessa fase quando ela entrar na escola. Mas não tenha medo dessa fase da escola, porque ela vai aprender outras narrativas, vai conviver com outras crianças, e o advento da lógica vai fazer com que a criança também comece a se questionar, entenda a fé de outro jeito e tal. Ela vai passar para o estágio 2, a partir dos 8 até os 12, 13 anos mais ou menos, ela vai entrar no estágio 2, que é o que a gente chama de fé mítico-literal. Mas eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá bom? Explicarei o que é a fé mítico-literal e como a gente deve trabalhar. Se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, se você quiser, deixa o seu like, por favor. Se você quiser, põe o seu comentário aqui embaixo, quero escutar a sua opinião. E nós nos vemos a semana que vem. Vou continuar com essas histórias, vou continuar com os estágios da fé, vou continuar com as crises da fé. Obrigado por apoiar a gente, por estar aqui. E se você puder, partilhe esse vídeo com alguém que você conhece que tem filhos nessa idade. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó que tem criança nessa idade, até 7 anos, para que ela aprenda a catequizar, a mostrar a fé de uma maneira positiva, tá bom? Até a semana que vem. Minha bênção para você. Muito obrigado.